Só deixa eu dar o start da gravação, aí eu já faço a... Aí, ok. Bem, pessoal, boa tarde a todos, então. Estamos aqui mais no sábado, né? Juntos e separados ao mesmo tempo para as nossas lives aí do curso de Educação Física, tá? É um projeto Educa na Live. E aí nós estamos numa sequência, e essa é a terceira específica aqui, em relação ao estágio supervisionado, tá? A professora Ana Amélia está participando aqui, é a professora da disciplina de estágio supervisionado, e também está participando a professora Andressa, e agora sumiu aqui da minha tela, se mais algum prof está aí, me avisa, tá? Então, primeiramente, agradecer ao professor Andrei, que aceitou, né, o nosso convite de participar dessa live, trazendo um assunto bem bacana e bastante atual, né, em relação à atividade física para crianças e especificamente a musculação. Vou falar um pouquinho do professor Andrei, depois ele complementa aí, tá? Tem graduação em Educação Física pela UEL, aí já vou contar a nossa primeira proximidade, ele foi meu colega de graduação, né, então nós nos formamos na Universidade Estadual de Londrina, em turmas separadas, mas em 2003, né, Andrei? E aí ele fez mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Unesp Rio Claro, atualmente é docente do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual da Paraíba, pesquisador e orientador do mestrado, do Núcleo de Tecnologia em Saúde, lá da UEPB também, coordenador do projeto de musculação infantil na UEPB e autor do livro Fecha, Carinha e Treina. Olha aqui meu exemplar, já pedi o meu, a Uningá tem na biblioteca, aí ó, a Uningá já ganhou, do professor Andrei na biblioteca, tem um livro lá também, se vocês têm dedicatório e tudo para vocês lá, já está disponível na biblioteca, tá? Essa é a primeira apresentação, né, do professor Andrei. Nós nos conhecemos, então, desde a graduação. Só para vocês também terem curiosidade... Eu gostei dessa camiseta aí. A camiseta. Não sei se vocês estão vendo a camiseta. A camiseta do meu livro, gostei, também. Adorei. Do livro, Fecha, Carinha e Treina. E aí, o professor Andrei, depois que a gente se formou e tal, e cada um seguiu seu rumo, um belo dia eu recebo um e-mail dele perguntando se, por um acaso, eu namorava uma pessoa chamada Silvia Alexandre Fasoli, né, o meu marido. Eu falei, nossa, eu namoro, por quê? Ele falou, então você é minha prima. Anos depois, eu já quase casando, fui descobrir que ele era primo do meu marido, e era meu colega lá na graduação, né? Então, aí, depois disso, a gente passou a se encontrar em eventos familiares, né, Andrei? Científicos, não mais, profissionais, não mais, né? Exato, a mãe do Silvio é a irmã da minha mãe. Então, a gente não ficou devendo um para o outro, né? Porque é verdade, então tudo certo, senão é terrível. Mas tá ótimo, Andrei. Então, já agradeço você, agradeço aos nossos alunos que estão aqui, os nossos professores. Eu acredito que esse momento vai ser bem bacana, tá? E aí, passo a palavra para você, então. Nós temos aqui mais ou menos uma sequência, né? Você fala, depois os alunos vão fazer as perguntas, se eles quiserem também, para não esquecer, ir anotando, fazendo aí pelo chat. Depois a gente vai buscando as perguntas aí para esclarecer essas dúvidas, tá? E aí o pessoal desliga o microfone, só você fala, depois a gente volta aí com o microfone, tá bom? Obrigada mais uma vez, então, e fique à vontade. Tá certo. Bom, pessoal, agradecer o convite, né? Eu tenho, em função até da minha formação, né? E meu irmão mora em Londrina, né? Foi para Londrina antes de eu ir fazer a faculdade, ele mora lá até hoje, então eu tenho um carinho bem grande pelo Paraná, e gosto muito de Londrina, gosto de Maringá, e aí já gosto muito dos meus colegas, meus contemporâneos de faculdade, aí a professora Fernanda conseguiu juntar as duas coisas, virou minha família e virou minha contemporânea de faculdade, então é um prazer duplo, né, aceitar esse convite. Valorizo e sempre aceito todo o convite de trazer algo mais, e valorizo muito os alunos que participam e que estão interessados. Esse é o diferencial. Sendo o que... Porque todo mundo, eu falo que qualquer aluno que entra... Você entrou na faculdade, o cara que se formou com 7 e o cara que se formou com 10 vai se formar, tem o diploma, vai fazer a tua diferença,
E a nota que você tem no diploma vai fazer diferença em concurso e em seleção. Agora, o que você aprendeu, o que você pegou lá, é o diferencial. É aquela hora que você ficou a mais, que você ficou, mesmo que seja um sabadão que a gente está todo mundo trancado aí, é o que você fez a mais, é o que você participou a mais. Então, assim, desde 99, que foi quando eu entrei na faculdade, eu passei a trabalhar com a musculação para criança. Então, eu tento levar isso para o maior número de pessoas desde então. E aí é um prazer poder falar um pouquinho, espero que eu consiga colaborar um pouquinho sobre o assunto, né, para quem não tem afinidade, para quem não tem tanto conhecimento ou prática na musculação, seja treinando ou seja trabalhando. A primeira coisa que sempre perguntam, eu fiz algumas anotações pequenas aqui sobre alguns detalhes, e aí para a gente poder, o quanto antes, abrir para vocês perguntarem e a gente seguir esse papo, né, em relação às dúvidas e a informações, tanto de treinamento quanto informações mais básicas. Uma das primeiras coisas que perguntam é se é recente. Quando eu comecei na musculação infantil, meu primeiro trabalho foi publicado no final de 99. Foi na revista chamada Treinamento Desportivo, que o professor Dr. Antônio Carlos Gomes era o editor na época. Né? Eu fui orientando, trabalhei em conjunto, muita coisa de ciência, de pesquisa, com o professor Abdala Shur Júnior, que hoje é um grande amigo do Antônio Carlos, durante a faculdade toda, e com o professor Arli Ramos de Oliveira, que está se aposentando da UEL agora, e o professor João Júlio Garavello. E as pessoas naquela época já perguntavam se é algo recente, se a musculação é algo recente. Nos artigos que a gente levantou para fazer a revisão de literatura desse estudo de 99, a gente encontrou artigos com 20 anos. Ou seja, com 21 anos que eu estudo musculação para crianças, já tinha artigos com 20 anos. Então, ou seja, há mais de 40 anos tem estudos a respeito. Mas por que o povo não evolui, não aprende, não cria, não está tão familiarizado com isso? Primeiro é uma questão de cultura. É a mesma coisa, ficam muito preocupados com lesões na musculação, mas o futebol ninguém se importa, e tem muito mais lesão. Não que o futebol seja um problema, tá? Não é crítica ao futebol, não. Mas é porque é cultural. No Canadá, por exemplo, pior ainda, o que as crianças mais praticam é hóquei. O hóquei é extremamente arriscado e muita lesão, muito impacto, muita fratura, muito dente perdido, mas os pais não veem violência nisso, porque é uma questão cultural. Então, como é que a gente faz isso melhorar? Tornando isso mais próximo do dia a dia das pessoas, e melhorou muito. Quando eu comecei com a musculação infantil, o único médico que eu conheci a favor, que defendia o treinamento de força para crianças, era o Dr. Áureo Sinagawa, lá de Londrina, hoje aposentado, o filho dele que cuida da clínica. Inclusive o primeiro aluno nosso, ele deixou de frequentar, porque o pai não avisou, e a gente foi atrás do pai. O pai falou que o menino estava com dor no joelho por causa da musculação. E o doutor Áureo se dispôs e foi com a gente até na casa do menino para a gente saber o que tinha acontecido. Por quê? Porque não fazia sentido doer por causa da musculação. E chegamos lá, a gente descobriu que era segunda, quarta e sexta musculação, mas de terça e quinta ele fazia futsal. E no futsal, o gênio que dava aula de futsal para ele, o especialista, né, em nada, que dava aula de futsal para ele, fazia no treino de voleio, eram crianças de 7 a 9 anos. No treino de voleio, ele jogava uma bola de 1 quilo para cima, de 1,5 kg para cima, o mais alto possível, colocava um colchão de ginástica artística no chão em frente à área, e a criança tinha que vir correndo, saltar e chutar essa bola no ar. E isso estava dando um impacto absurdo para uma criança de 7, de 8 anos. E o doutor Áureo explicou isso para o pai, e o pai voltou a frequentar. Dessa época até hoje, eu treinei, somando o total, já mais de 600 crianças. Nunca houve uma desistência por lesão ou porque não queria mais treinar. É sempre assim, a escola virou tempo integral, não tem mais quem leva, em função de ter bastante criança pequena. Então nunca tivemos nem lesão, e não existe nenhum estudo, nem um artigo relatando lesão. Eu vou mandar uma pastinha depois para a Fernanda, para ela passar para vocês. Tem vários estudos abordando vários pontos, né? Então, autoestima, lesão, resistência, melhora de força, melhora de performance, vários estudos variados. Entre eles tem um do Feigenbaum, bem antigo já, mostrando na Inglaterra o levantamento de lesão por hora de prática. E nesse estudo, o weightlifting, que é o levantamento olímpico lá, que no Instagram tem umas menininhas que praticam, que competem, bem bacana. Eu vou mandar o endereço do Instagram também para vocês acessarem depois, que eu não lembro de cabeça agora. É menos lesivo ainda que a musculação, que já é totalmente
controlada, né? Então o weightlifting é menos lesivo ainda, porque tem uma preparação eles são muito atentos à preparação para evitar lesões antes de competir. Depois a musculação. O futebol chega a ser 9 vezes mais lesivo do que a musculação. Então é totalmente seguro. E há muitos anos estudado. Da onde veio então essa história de atrapalhar o crescimento? De comparação com casos extremos, por exemplo, de atletas, né? É igual você falar que vai treinar, vai atrasar a menarca. É treinamento de altíssima intensidade. Quando a gente fala de coisas que fazem bem, ou que fazem mal, ou que são saudáveis, ou indicados ou não, a gente não pode comparar com casos extremos. O atleta não é um ser humano normal, em condições normais. A gente está falando de pessoas normais, né? De humanos normais, não de atletas. E mesmo atleta, se for bem dosada a nutrição com o treinamento, é totalmente seguro. Lá em Camboriú, a gente treina o Cobrinha, né, a professora Franciele Cabral, né, e eu, o professor Valdemar, temos esse projeto do Fecha Carinha e Treina, e o Cobrinha, ele é sobrinho do Macarrão Mafra, do MMA. E o Cobrinha é pequenininho, tem 9 anos. Ele e o irmão dele treinam, o Cobrinha é bicampeão mundial de jiu-jitsu, e treinam com altíssima intensidade lá, sem problema nenhum. Da onde vem o mito do crescimento? Essa questão de achar que tudo é intenso. Quando fala de musculação, vem o fisiculturista. Isso acontece muito com parkour. O pessoal, quando fala de parkour, já pensa do cara dando um mortal duplo de um prédio para o outro, e na verdade o parkour começa totalmente, quem segue filosofia mesmo de ler parkour, a segurança em primeiro lugar. Então é todo quebradinho, faz um movimentozinho, até construir um movimento grande e realmente fazer as acrobacias lá. Aquele parkour que ficou famoso no YouTube é uma coisa para divulgar que fizeram e que acabou virando um show. Então, por que não atrapalha o crescimento? Não tem como. O que atrapalha o crescimento é lesão em cartilagem epifisária. Lesão em cartilagem epifisária, mais de 90% dos casos é com impacto. Nenhum exercício da musculação tem impacto. Fala, mas eu vi a própria Franciele Cabral, lá, a esposa do Valdemar, eu vi ela treinando outro dia, jogando os pesos lá para cima. Aquilo é pliometria. É uma técnica de pliometria que é feita com atletas. A gente está falando das crianças, não atletas lá. Então não tem impacto, não tem hiperextensão, não tem, em momento algum, impacto nas articulações próximas às cartilagens epifisárias. Então, por isso não há risco de interromper o crescimento. Lesão. Nunca tive um caso de uma criança lesionada. E eu treino as crianças com peso do próprio corpo, pesos livres, calistenia. Então é treino de força, tá? Não é treino, eu não faço funcional com as crianças, eu faço treino de força. Por que força? Porque força e flexibilidade são as duas capacidades base. Se você pegar os componentes de capacidade funcional, você pegar força, flexibilidade, equilíbrio dinâmico, agilidade, a listinha que tem na IFRS lá, né, na Associação Americana de Educação Física, Recreação e Dança. Se você pegar os componentes de capacidade funcional, se eu treinar agilidade, eu melhoro agilidade. Se eu treinar coordenação, eu melhoro coordenação. A força e a flexibilidade são os dois únicos componentes que, se você melhorar, você melhora todos os outros. Então, a pessoa mais flexível, ela tem melhor resistência aeróbica, porque o passo é menor, então ela cansa, a resistência muscular dura mais, e ela vai, consequentemente, vai demorar mais para sair do limiar aeróbio dela, para atingir o limiar anaeróbio. Então, força, você diminui lesão, melhora estabilidade, melhora agilidade, porque você consegue mudar de direção com menor redução de velocidade. Então, a força e flexibilidade, até para quem vai treinar depois alguém que tem pouco tempo, se você virar personal trainer, você for trabalhar com alguém que tem pouco tempo para treinar, você foca nessas duas capacidades que você melhora todas as outras dele. Então, nunca tive um histórico de lesões com crianças, nem acidentes. Então, as regras com segurança são muito rigorosas. E por ser um projeto, o meu projeto lá ser um projeto que atende a comunidade, e as universidades, né, a universidade estadual fica na periferia, fica afastado do centro, assim, da cidade, quem procura o projeto é gente que realmente não pode pagar academia e mora nos bairros ou comunidades ali próximos. Então eu tenho irmãos que treinam lá, que eles têm um par de tênis para os dois dividirem, e o tênis todo rasgado, desmanchando. Em momento algum eu vou impedir essas crianças de treinar. Tem um dos meninos que treina descalço, porque ele não tem dinheiro, condições de ter um tênis. E não dá para a gente dar um tênis para ele de presente, porque vários outros não têm. E aí a gente não tem de onde tirar dinheiro para bancar isso, para conseguir arrecadar isso.
Então treina descalço, igual o Maromba treinando lá, o cara que treina pesado de verdade sabe o quanto é bom treinar descalço, treinar perna, né? Então ele treina descalço com total segurança. A gente tem crianças tenho criança com síndrome de Down, tenho criança com espectro autista, e todos com suas particularidades. O Down é bem mais fácil que o autista para treinar, viu, pessoal? Porque o Down, todos têm várias características semelhantes. O autista não existe dois igual, né? Quem já fez, não sei se vocês já fizeram a disciplina de adaptado ou de populações especiais aí, cada autista é único, né? Não tem como comparar. Sobre ser lúdico, é outra coisa que falam muito da musculação, que tem que ser lúdico. E quando vem assim, já até dá um pouco de preguiça, assim, quando o pessoal fala. Mas por quê? Porque isso é um conceito leigo de ludicidade. Que é o semelhante ao que se eu perguntar para os meus pais, eles vão falar, o que é lúdico? Lúdico, você pensa na hora em recreação. Nada contra a recreação, brincadeiras, tá? Mas não é isso. Lúdico é tudo que dá, tecnicamente, é tudo que está sendo prazeroso e divertido para o praticante. Então, a musculação é lúdica, sim. Inclusive, até a música que toca na musculação, os meninos têm escolhido lá, e eu tô dando sorte, porque eu gosto de rock, os meninos estão escolhendo rock, as meninas também, lá estão gostando de treinar ouvindo rock, já estão aprendendo a musculação, legal, nada contra as outras músicas. Então, é lúdico, sim, é divertido, sim, é um conceito equivocado, um conceito leigo, pouco técnico, de que lúdico é só recreativo. Lúdico é o que é divertido e prazeroso para o praticante. Então, as crianças estão felizes, e o parâmetro de treino principal nosso é a expressão facial das crianças. As crianças estão felizes treinando, estão sorrindo, estão gostando do treino. E criança não vai mentir. Por isso que a anamnese é sempre feita com os pais e com as crianças. Para não acontecer o que acontecia antes, né? É até meio um estereótipo, né? De as mães que queriam ter feito balé e não fizeram, punha a menina no balé e obrigava a menina a fazer balé mesmo se não quisesse. Hoje tem balé para marmanjo, né? Aqui em Campina pelo menos tem balé fit, balé adulto fit, é tipo ginástica, só que é balé. Então não brigam tanto. E o pai que queria ser jogador famoso e não conseguiu também, obrigava o filho, né? Um dos poucos que obrigou, que queria ser jogador famoso, não conseguiu e o filho deu certo, foi o pai do Neymar, né? Que também queria ter sido craque e não foi. Outra coisa importante da musculação, que isso falta, eu falei, né? Os médicos antes eram contra, e hoje todos os pediatras que eu conheço são a favor da musculação para criança. E o mais interessante é que recomendam um terço das crianças, mais de um terço das crianças, como tem muita criança obesa e sedentária hoje, mais de um terço das crianças que frequentam o projeto foram recomendadas por pediatra. Isso é uma conquista fantástica. E é por isso que eu brigo não, mas critico quando alguém vem falar assim, é porque a população não valoriza, porque os médicos, eu acho uma preguiça da nossa profissão terceirizar a culpa. Eu então, quando falo assim, a física está invadindo aqui a minha área, aqui na minha cidade, a nutrição, não sei quem, está invadindo a minha área. É física, isso vocês aprenderam no colégio. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Ninguém invadiu. Chegaram lá porque não tinha ninguém usando o espaço. Então, se a gente conquista o nosso espaço e usa ele bem utilizado, ninguém invade, não. Nenhum físico, nunca perdi nenhum cliente ou espaço para um físico. E também não faz sentido porque as áreas são diferentes. E também nunca invadi a área do físico, né? Então, tem espaço, tem mercado, e o que impressiona é que, apesar dos pediatras estarem recomendando, a maior resistência hoje é na nossa área. E aí fica a galera se matando de trabalhar para ganhar pouco, com uma oportunidade dessa que poderia estar ganhando bem mais. Por quê? Se você tem um casal que tem filho, você já está em vantagem, porque se você treina um casal como personal trainer, você já está em vantagem, porque você não está trabalhando, se eles treinam juntos, claro, você não está trabalhando 2 horas separadas para treinar cada um. Você está trabalhando 1 hora e pouco ali, treinando 2. Às vezes você já está faturando mais em menos tempo. Se eles têm um filho, o filho podia estar treinando com vocês. No mesmo tempo, você estaria faturando por 3 alunos que você tem lá, pagando você. Então dá para você ganhar mais dinheiro com criança. E para treinar criança pequena, eu treino criança a partir dos 5 anos, na musculação. Para treinar criança pequena, você cobra mais caro porque é especializado, o serviço especializado é mais caro, você ganha mais dinheiro. E a nossa ideia é essa, ganhar mais dinheiro trabalhando menos. Não parece papo de coach, né? Mas não é papo de coach, não, pessoal. É trabalhar menos ganhando mais. É se valorizar, a gente tem que valorizar. Mas aqui tem aluno que se eu cobro 1.000, o cara oferecer 800 e se cobrar 800, ele vai com o outro. Esse aluno não interessa, você tem que fugir desse aluno. Você tem que ir atrás do aluno que paga bem.
e que valoriza o teu trabalho. Pensa em carro. Tem gente que vai lá e compra carro para aparecer, mas tem o cara que compra um carro de 300, de 400 mil. Por que esse cara compra um carro de 300, 400 mil e paga à vista? Porque ele tem dinheiro para isso e ele recebe muito mais em troca por isso. Ele comprou um carro muito melhor do que um carro de pessoas normais, não atletas financeiros como eu. Um carro normal de pessoas normais, não milionárias. Só que ele quer um carro muito melhor. Então ele não vai pagar 400 mil num carro para receber o que ele receberia comprando um carro de 50 mil ou de 100 mil. Essa mesma pessoa, se você cobra mais caro e oferece um serviço diferenciado, ele também vai pagar mais caro por você, desde que você ofereça um serviço diferenciado. Ó, vocês ficarem ouvindo um papaiê aqui, é o Joaquim que está aqui na porta, do lado de fora, viu, pessoal? Não se espantem. Eu não tranquei ele em nenhum lugar, não. Eu que estou trancado aqui no quarto. Tá livre, tá? Então, esse cara paga mais se você oferecer um serviço melhor para ele, um serviço de qualidade. E fideliza. Tem uma professora aqui da UEPB, muito amiga minha, uma referência em ginástica, ginástica de academia, professora doutora Regimênia Carvalho, excelente. Ela tem uma família que ela treina há 27 anos. O único que desistiu da família, que deixou de ser treinado por ela na família, é o que morreu. Porque um morreu, velhinho, que foi o primeiro que ela começou a treinar, morreu de velho. Os que eram bebês, quando ela começou a treinar ele, hoje são alunos dela, são médicos, treinam com ela, a família toda. Então ela treina 9 pessoas dessa família há 27 anos. É a prova que dá para fidelizar. Então, treinar criança é ganhar mais dinheiro. Só que você tem que treinar com qualidade. A primeira coisa da criança é segurança. Às vezes alguém vai perguntar para vocês se a sala de musculação é perigosa. A sala de musculação é o lugar mais perigoso da academia. Se você desmaiar na sala de ginástica, você tem as paredes, o espelho, né, as paredes e o chão para bater. Na sala de musculação, a sala toda, para qualquer lado que você caia, você vai se machucar. Tem um lugar duro para bater a cabeça e tudo que tem para derrubar lá machuca. Então as crianças aprendem desde o começo com voz de comando que você que manda lá dentro. E não é voz de comando militar, não. É só assim, elas não podem se tratar. Quem tem sobrinho, ou tem amigo próximo que tem filho de 7 anos, de 6, 8, você vai ver que quando você chega e brinca sempre com a criança, vai visitar esse teu amigo, você brinca sempre, a criança passa a te tratar como se você fosse alguém da idade dela. Eu brinco sempre aqui que tem a filha de um casal aqui que ela conversa com a Marina como se fosse uma colega de escola, com a minha esposa. E a criança, então, você não pode ter essa broderagem de amizade, assim mesmo, com a criança. Só que ela tem que saber que você está no comando, mas sem ser militar. Então é assim, ó, vem cá, agora é hora de treino. Isso você educa a criança, você educa o avô e a avó, o pai, quem está levando lá, porque velho com o WhatsApp na mão hoje é uma festa na sala de musculação. Você tá, até eles acostumarem, o vô e vó, então, eles querem filmar, tirar foto, mostrar que o menino tá fortão. Então, eles se deixar, ele entra entre você e a criança para filmar e para tirar foto. Eu já tive que botar uma fita uma vez lá para isolar. Mas agora eu coloco. Eles aprenderam. Eu falei: olha, quando acabar, eu faço um exercício com ele para você filmar e tirar foto. Aí, beleza. E vão se educando. Criança não pode correr na sala de musculação. O responsável sempre está totalmente consciente de que a gente só cuida da criança e é responsável pela criança da porta da sala de musculação para dentro, porque as crianças chegam mais cedo, às vezes vão com algum outro adulto para outro projeto lá e ficam correndo, se acabando lá fora, né, na área livre de estacionamento, área livre lá. Então, todo momento a gente lembra que os pais são responsáveis. Segurança, todos os exercícios são feitos com ajuda, todos os exercícios são feitos, a gente sempre entrega o peso, a criança não fica com o peso na mão sem treinar em nenhum momento, por quê? A criança está com a anilha na mão, isso, alguns adultos também, mas a criança está com a anilha na mão, então ela está lá aqui, ó, segurando a anilha. Deu intervalo, se você distrair, ela começa assim. Então, assim, acabou o exercício, a gente pega a anilha. Lá no projeto, são 2 estagiários por criança, né? Eu treino sozinho, mas são 2 por criança, e a partir dos 5 anos. Então, é seguro, não lesiona, as crianças gostam, e os resultados são excelentes. O livrinho que a Fernanda mostrou, que eu fiz junto com o professor Valdemar Guimarães, que foi meu primeiro emprego na musculação, foi na academia Ironworks, uma academia lendária que existiu em Londrina. Eu fui o contratado número 1 da Ironworks. Junto comigo, inclusive, lá trabalhou o professor Sid Clay Risso, que é lá de perto da cidade da Fernanda, né? Ele é lá de Marmeleiro, perto, entre Beltrão e Pato Branco. E ele trabalhou comigo. Aí ele seguiu, né, outro caminho na educação física, mas a gente que iniciou a musculação infantil. Então a gente trabalhou junto lá
na Ironworks. E esse livrinho eu fiz junto com o professor Valdemar Guimarães, e tem uma colaboração do nutricionista Matheus Silvestre, na minha opinião, a pessoa que mais entende de suplementos no Brasil hoje, dentro da nutrição. É um livro de perguntas e respostas, são cerca de 100 perguntas e respostas sobre musculação para criança, o básico mesmo, e numa linguagem acessível. Por quê? Porque tem personal trainer que compra para dar de presente para alunos que têm filhos, para convencê-los. E ele também serve para os profissionais terem argumentos para explicar o porquê é seguro e porquê a criança deve treinar. Deixa eu ver. Eu acho que é isso, Fer, assim, essa pincelada, assim, que aí eu prefiro atender mais a demanda de quais são as dúvidas de vocês, o pessoal ir abrindo. Aí não sei se você prefere que abram os microfones e vão perguntando, ou se digitam e a gente vai respondendo, o que você preferir. Para mim, diferente. Não sei como vocês têm feito. Bacana, Andrei. É isso mesmo, o pessoal, para perguntar, eles abrem o microfone. Caso alguém esteja com dificuldade no microfone, aí digita e a gente faz a leitura da pergunta, né? Mas aí... Só explicar, tá aparecendo propaganda aqui, eu tomando no copinho da Nutrata. É propaganda mesmo, viu? É que eu sou patrocinado pela Nutrata, por isso que eu tomo no copinho da Nutrata, viu? Então, fala assim, a pessoa tá fazendo propaganda de graça. Não é de graça, não. Tá dando para ver? Porque aqui a luz fica meio atrás. Tá dando para me ver? Tá escuro demais. Não, tá tranquilo. Tá bom? Tá, vocês vão falando tudo certo. Quem quiser, então, se manifestar, pessoal, fiquem à vontade. O pessoal tá pedindo para você soltar o Joaquim aí, ó. Que tá preso. E querem copo também aqui, ó. Agora ele tá limpinho. O copo também, eles não querem nada, mas quer que eu pague também. Copo. Pede livro, gente. Vai pedir o copo. Aí... Tem sacola, né? Sorteio uma Nossa, né? Sorteia aí. Só que o frete fica por conta de quem ganhar, né? Vocês não vão querer. Vocês sabem o que é o frete para Paraíba. Vocês não fazem ideia o que é um frete para Paraíba. Alguém perguntou. Vou ler a pergunta, depois o Ayrton já pode fazer a dele, que colocou aqui. Eu não sabia como abrir o chat. Eu abri aqui, eu cliquei. Abriu? Tem uma pergunta ali do Pedro. A musculação infantil proporciona hipertrofia no sentido de crescimento muscular na criança a partir de quantos anos? A partir da puberdade, se ela já tiver entrado na maturação. Então, se ela passou a... Porque a criança tem pouca diferença de testosterona produzida do que um adulto, não é muito diferente. Porém, a criança não tem pouquíssima testosterona livre. Então, você pode treinar com altíssima intensidade, que não, se vocês olharem lá o Instagram do Cobrinha, do Felipe Cobrinha, eu vou passar para vocês depois, ele não é nada musculoso, o corpo é bem pequenininho, bem miudinho, inclusive. Se a gente não tem testosterona suficiente, a gente não vai desenvolver hipertrofia muscular significativa. O que parece, às vezes, um pouco de hipertrofia, é porque o que acontece com mulheres, às vezes tem mulher que fala assim, eu não quero engrossar a perna, começa a treinar, minha coxa, a calça ficou apertada. O menor tônus muscular é substituído por um tônus muscular de qualidade, então não vai ter hipertrofia, só depois que passar a ter liberação de testosterona. Então mesmo pré-púbere, o início da puberdade ainda não vai ser significativo. Então lá alguns com 14, com 16, varia, né, mas... não é significativo, não é no sentido de hipertrofia de um fisiculturista, assim, não chega a isso. Professor? Opa! Boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta, ela é assim, essa mesma metodologia, ela cabe para meninos e para meninas? Sim, ela pode ser utilizada. É parte do método que eu desenvolvi. Tem alguns fundamentos que vêm lá do método Intensidade Total, do professor Valdemar Guimarães, né? É adaptado de lá. O método dele serve também para treinar criança, mas o meu é um pouco diferente. E é tanto para meninos quanto para meninas, porque não há diferença significativa fisiológica até a entrada da puberdade, né? As meninas, em média, entram 2 anos antes na puberdade que os meninos. O grande diferencial é em relação à vivência motora. A gente vê que as crianças correm, peraí que eu cliquei errado. A gente vê que as crianças, se a gente olhar na escola, as crianças, né, você vai ver lá os meninos correndo, pó, pó, pó.
as meninas correm assim, né? A perna e o braço, né? Todo desengonçado. Não é culpa das meninas e não é porque elas são meninas, é porque infelizmente a gente ainda tem muitas famílias e muitos casos, e culturalmente também, essa de que brincadeiras de meninos e brincadeira de meninas. Você pode ver que meninas que têm muito primo, que tem muito irmão, ou que só tem menino na rua para brincar, não tem irmão, mas e brinca com os meninos, corre bem e não tem essa diferença motora. Mas também tem a questão pessoal, a questão de personalidade. Tem 3 irmãos treinando lá no projeto, que eles moram num condomínio, estudam juntos, brincam juntos, fazem educação física juntos, e um deles, quando a gente foi ensinar o agachamento, ele no segundo dia, ele conseguiu agachar sem auxílio, já em posição, preparando para fazer com a barra nas costas. O segundo irmão levou 1 mês para conseguir fazer o agachamento sem segurar nas mãos. E o terceiro foi dentro da média. Então também tem a questão da individualidade, de como cada um se comporta. Mas em relação a menino ou menina, não faz diferença nenhuma. Pode treinar igual. Em relação a foco, é a mesma coisa. Eles têm muito mais foco do que muitos adultos. Inclusive, é bem melhor o foco da criança no treino. Só quando a carga está leve. Eu não faço teste de força, nem quando eu treinava adultos iniciantes e nem com crianças. Por quê? Porque eu não confio no teste para quem já não é familiarizado, já não é um pouco avançado. Então, você corre o risco da pessoa falar que é o máximo sem ser o máximo realmente, né? Então eu prefiro sempre estimular o aumento de carga com base na qualidade de execução e prazer. E a criança, o foco da criança. O foco, quanto mais, se estiver leve demais, a criança se distrai totalmente da execução e totalmente do exercício. Isso é bem interessante. Então ela tá lá fazendo uma puxada, ela faz aqui, ó. Ela começa a olhar, você pode ir lá que o peso está muito leve. Se estiver muito pesado, não consegue fazer uma execução de qualidade, né? Mas não tem diferença, não. E só mais uma coisa. Como é que eu ia falar? Nossa, esqueci. A idade para começar. Tem uma idade certa para começar? Alguém também perguntou aqui, ó, faixa etária ideal de musculação. O Everton. Faixa etária para começar. Eu treino a partir dos 5 anos. No projeto a gente atende a partir dos 6. Por quê? Porque os estagiários não são tão experientes, né? Estão aprendendo agora. Eu treino os estagiários por 15 dias antes, só a questão da segurança, auxílio, execução. Então eles passam 15 dias só treinando isso e mais 15 dias. Então tem 1 mês de preparação, mais 15 dias de teoria. Só para aprenderem a treinar as crianças. Mas mesmo assim eu não evito os de 5 anos no projeto. Mas particular eu treino a partir dos 5 anos de idade sem problema nenhum. Totalmente seguro. A metodologia que eu utilizo é o método que eu desenvolvi para treinamento, inclusive vai sair um livro de método, eu vou passar, já seria agora no segundo semestre, né, as oficinas, vou começar a dar, além dos cursos que eu dou de musculação infantil pelo Brasil, eu vou levar também oficinas de formação de treinadores. Então, eu vou ter um curso tanto de formação de personal trainer para criança, quanto de treinador de musculação para criança, teórico e prático. A gente tem alguns fundamentos que vieram do método intensidade total, mas o método que eu utilizo, eu não tenho um nome para ele ainda, mas o método que eu utilizo foi eu mesmo que desenvolvi. Então, tanto em repetições, quanto em cargas, quanto a maneira como coordenar a criança, como comandar esse treino e orientar, é baseado numa metodologia própria. E periodização depende se a criança pretende participar de algo ou não. Caso não, o treino das crianças no projeto são substituídos de acordo com a resposta dela à adaptação. A primeira coisa é essa. Tem criança que com 15 dias está entediada. Você precisa fazer um treino ABC para a criança e variar a cada dia o treino, com o mesmo objetivo, mas exercícios diferentes, para que ela não fique entediada. Tem outras crianças que fazem o mesmo treino o tempo todo, né, assim, o período todo, mas eu permito que elas escolham um exercício por treino. Então eu falo assim, hoje eu não quero fazer esse. Aí eu substituo por outro. Ela escolhe qual ela não quer fazer no dia. Aí eu substituo por outro. A adaptação não é diferente de um adulto, então se você pegar as 4 primeiras semanas, tem crianças que treinam 3 dias, tem crianças que treinam 2. As 4 primeiras semanas, a familiarização é muito forte, então o aprendizado, a familiarização com o ambiente, com os exercícios é muito forte, então ela passa por essa até ela se sentir em casa dentro do projeto, né?
E neurofisiológico, de 8 a 12 semanas, dependendo da resposta da criança. Tem criança que, às vezes, a gente descobre um talento ali, não posso falar um talento porque não é esportivo, né? Mas escolhe alguém altamente habilidoso que nunca havia experimentado isso. Ou uma criança que não é nada habilidosa nos esportes e descobriu que adora musculação. Foi o meu caso, né? Eu sou horrível com esportes de bola. Na minha época, a educação física era só esporte de bola. E eu nunca fui habilidoso, e me encontrei na musculação e me descobri com isso. Inclusive, tem um monte de estudo falando sobre autoestima, o quanto melhora a autoestima nesses casos. Tem um dos meninos que treinam lá, ele chegou com 9 anos lá, e ele tem as mãos, ele tem, colocando a mão assim, é como se fosse uma mão de 9 anos, uma mãozinha de 6. Uma mão dele, as duas são funcionais, mas essa má formação, uma das mãos, eu não sei se ele tem uma falange a menos naquela mão, mas aparentemente não, é só tamanho. E ela não cresce na mesma velocidade da outra, mesmo sendo funcional. Esse menino estava um pouquinho acima do peso, e o pediatra pediu para procurar um esporte. Ele adora basquete, a mãe foi com ele no basquete, e o treinador na frente dele, falou para a mãe, na frente dele, que deu risada, falou, que essa mãozinha aí não dá para treinar, não, basquete. Tipo, o menino já tinha autoestima baixa, o menino arrasou a mãe, e a mãe falou que os dois choraram 2 dias. Ela contou isso quando a gente aceitou ele para treinar lá prontamente, e ela ficou muito emocionada, e ela contou essa história. Com 15 dias de treino, ele deixou de esconder a mão, porque a gente trata ele absolutamente normal, dentro de tudo que caiba na mão dele, ele faz todos os exercícios que a anatomia dele permite, e a mãe falou que a primeira coisa que ela notou foi isso, a autoestima. Com 15 dias ele deixou de tirar fotos escondendo a mão, porque ele sempre escondia a mão. E ele passou até a ter uma foto com ele com as outras crianças, que ele tá com a mão para cima, assim, tirando a foto com a gente, fazendo pose. Então, faz um enorme diferencial na vida das crianças. Tem uma pergunta aqui o Pedro, né? Como incentivo para convencer os pais, teria algum benefício além dos comuns que sabemos sobre o treino do adulto para se iniciar o treinamento na infância? Algum diferencial? A única exigência para fazer musculação infantil é não ter impedimento clínico. Isso eu falo que todo mundo deveria fazer isso, com todos os alunos, e as academias deveriam ser obrigadas a fazer isso. Vai pegar um aluno novo, o aluno vai se matricular na sua academia, ou você é um aluno novo de personal, peça uma declaração do médico dizendo que não há impedimento clínico para a prática de exercício. Se o médico dele vai fazer que nem alguns médicos do trabalho, que vai lá e só põe o estetoscópio do peito por cima da mesa e só pergunta umas coisas e não examina, ou se o médico vai pedir uma bateria completa para ele, isso não é problema nosso. A questão o médico é o único cara que tem alvará para matar alguém. Não tô falando que ele quer matar, não, mas é o único cara que, se acontecer alguma coisa, qualquer que seja falha, vai ser muito menos complicado para ele que qualquer outra área da saúde. Então, se esse aluno não te contou o que ele tem de problema, quem foi junto não contou, se ele é cardíaco, se é qualquer coisa, e você tem essa declaração do médico dizendo que ele não tem impedimentos clínicos para a prática de exercício, se ele morrer no meio do seu treino, você tem um documento que prova que você se blindou quanto a isso, que você não tem culpa nenhuma disso, você estava tratando ele como alguém que não era cardíaco. Isso é muita segurança. Então, a gente exige isso, e a única exigência para treinar na musculação infantil é que seja criança. Então, se é criança, pode treinar musculação infantil. A gente deixa os pais assistirem, os pais frequentarem, a gente faz questão que os pais que vão lá procurar e conhecer, procurem e conversem com as mães e pais de outras crianças que já treinam faz tempo, e o que mais traz para a gente é pediatra, que é uma conquista fantástica, indicando os alunos, e as mães e pais que contam os benefícios, no boca a boca. Fazendo um trabalho bem feito, tendo bons resultados, que a gente consegue trazer. Sobre a diferença dos adultos, o que é mais gritante é emagrecimento, porque tem muita criança obesa, e essa indicação de pediatra, a maioria é por estar obeso. Então, sobrepeso e obesidade, o emagrecimento que a musculação proporciona tem sido fantástico. Melhora de flexibilidade, em média hoje, a gente fazendo avaliação, as crianças de 9, 10 anos têm a flexibilidade, a grande maioria delas, tem a flexibilidade semelhante a um adulto de 65 anos. Se a gente pegar a tabelinha lá para ver, a flexibilidade da criança hoje com 10 anos é muito semelhante a um adulto de 60, 65 anos. Tanto é que tem vários meninos lá, tem atualmente, no último semestre, 4 meninos
que a gente não conseguiu fazer a introdução, o educativo do sumô, do terra, e alguns nem o agachamento, porque não tem flexibilidade suficiente para fazer o básico do exercício. Então, melhora de força, de flexibilidade, autoestima é fantástico. Quem é da minha época, que a educação física era 3 vezes por semana na escola e 1 hora cada dia, sabe o quanto é horrível você não ser habilidoso naquela condição. Eu comecei a gostar de educação física da escola quando um professor passou a dar atletismo. Eu sempre tive bastante explosão, então sempre foi muito rápido. E aí eu passei a gostar de corrida curta, né? Longa até hoje eu não consigo, não sou eficiente nisso, não. Sabendo que a força é tudo, quase tudo, tem a flexibilidade também, Everton. Deixa eu pôr aqui, ó. Portanto, quando a criança tem uma alteração de padrão de marcha, você utiliza treino específico. Quando tem qualquer tipo de alteração, não só de padrão de marcha ou tem algum problema, a gente trabalha em conjunto com fisioterapeutas. Isso é muito importante. A gente tem muita gente que está gostando, tem uma galerinha com um pouco de charlatanismo até em biomecânica por aí, vendendo uns cursos de coisas que não... Ou falando coisas simples de maneira complicada para parecer aprofundado, e tá tendo uma galera que eu não entendo, assim, porque treina pesado, trabalha com musculação faz tempo, mas trata o aluno como se fosse uma pessoa de vidro que vai e bota... Eu conheço treinadores que põem o aluno para fazer 90 dias de aprendizagem da execução, de fazer, por exemplo, agachamento 90 dias com a barra sem carga nenhuma. Então, qualquer alteração, qualquer desconfiança ou detecção de alteração que a gente consiga fazer nas avaliações ou observação, entre em contato com o fisio, entre em contato com os pais e vão procurar identificar, fazer o diagnóstico clínico disso, para ver se é clínico, se é subclínico é com a gente mesmo daí, né? E aí tomar as devidas providências. Então, caso haja algo específico, a gente faz treino específico. Mas jamais a gente sempre busca o equilíbrio entre cada hemicorpo, né? O equilíbrio bilateral. Então a gente trabalha igual, não é igual, às vezes a gente vê lá, o cara operou, ficou engessado o braço, aí fica fazendo muito mais força com o braço depois de tirar o gesso para tentar alcançar o outro. Não, a gente trabalha igual. Mas quando são casos específicos, conversa com o médico, vai lá, conversa com o pediatra, conversa com o médico, conversa com o fisioterapeuta e trabalha em conjunto. E isso a gente tem bastante gente hoje bem informada e atualizada com isso, para entender isso. Porque antes era uma briga, porque a visão era muito diferente, né? Principalmente a gente ia físio, e aí era uma briga, né? De não se entender, porque falando a mesma coisa de maneira diferente, aí parecia que estavam discordando. Hoje é bem mais fácil. A Isabela está perguntando aqui: sabemos que a musculação infantil melhora a postura da criança, irá ajudar na prevenção de lesões quando a mesma estiver na vida adulta, e ela também vai ter menos chance de se tornar sedentária. Sendo assim, quais os principais cuidados devem ser tomados para que a criança não seja prejudicada e acabe sofrendo lesões com musculação? Primeira coisa, profissional com conhecimento e experiência e estudo no assunto. Isso é a primeira coisa. Eu falo para todos os pais: pergunte quanto tempo de musculação o profissional tem e pergunta para ele quanto tempo de musculação com crianças ele tem, ou de treinamento em crianças ele tem. Há quanto tempo ele treina crianças. Tem um amigo aqui, um ex-aluno, professor Michel, aqui em Campina Grande, foi meu aluno, ele trabalha com funcional, então não trabalha com musculação para crianças, mas tem muita experiência com crianças. Ele conseguiria treinar força utilizando técnicas do treinamento funcional. Uma coisa que é muito importante sobre a postura da criança, que eu aprendi isso, eu e o professor Sid Clay aprendemos isso na marra, lá na UEL, né, na prática, né, não tínhamos mais tanto material e acesso a material, né. A gente é da época que tinha que esperar meia-noite para usar a internet, né, era discada. Então, uma coisa que a gente aprendeu sobre a postura da criança muito importante, e aí a importância de trabalhar em conjunto com a físio, de sempre estar conversando com a físio, é a respiração bucal. Respiração bucal, a criança fica com aquela postura que fica meio assim, ó, com a cabeça um pouco para frente e respira com a boca aberta. Isso uma alteração anatômica, uma formação anatômica que acaba sendo automático, é involuntário, a pessoa acaba se acostumando a ficar assim para respirar, com a boca aberta e um pouco para frente. E aí a gente sempre achava que, para corrigir isso, como é que você faz? Alonga a peitoral e fortalece as costas, vai melhorar a postura, né? Aqui, ficava assim. Um dos poucos casos que se a gente fortalecer muito a musculatura das costas, dos músculos, principalmente dos músculos envolvidos na respiração,
intercostais, você vai piorar a deficiência respiratória da criança. Então, por isso também você tem que saber se ela não tem nenhum problema, né? Mas a postura melhora e muito. E as meninas ficam muito surpresas. Por quê? Porque quando a menina é adolescente já, né? Então, 16 anos, a menina tem aquela postura que fica, né? A perna para trás aqui, arqueada para trás, né? Faz feito, parece um alicatinho para trás, a perna assim, ó, né? E barriga para frente. E aqui, assim, hoje com o celular mais ainda. A gente está tendo hoje muito com adolescentes um problema que tinham com nossos pais, porque não tinham cadeiras confortáveis como as nossas, e eles trabalhavam só na cadeira de madeira quadradona, e tinham, como quando vai cansando de você ficar sentado, então começa a cansar a bunda, você joga para frente aqui, vai escorregando para não cansar. E isso gerava bico de papagaio, né, um calo ósseo nas vértebras lá para baixo, nas vértebras torácicas, no cóccix, e próximo ao cóccix. Hoje tem acontecido isso com crianças na cervical. Então tem criança que, se for mais gordinho, então parece um cupim aqui. Por quê? Por causa da postura do celular. Do peso da cabeça, na angulação que você fica para mexer no celular, que ninguém fica com o celular na frente aqui. E isso tem causado desvio grave de postura e lesão, calo ósseo vertebral. Então não vai gerar hérnia cervical, não. Isso aí é uma coisa que essa equívoco biomecânico que a gente tem vivido ultimamente aí tem falado isso. As vértebras, os discos vertebrais cervicais são quase que mais resistentes do que as vértebras cervicais, são os discos cervicais mais resistentes do corpo humano. Então você consegue, se você tentar lesionar um disco cervical propositalmente, você vai provavelmente fraturar uma vértebra antes de lesionar o disco. Então não tem perigo. Mas melhora muito postura, autoestima, tem aluno lá que a mãe veio falar que reduz a timidez, o bom de deixar os pais frequentarem isso, eles sempre trazem o feedback, a cada semana trazem pra gente. Para não ser prejudicado e acabar sofrendo, treinador especializado, treinar com segurança e orientação correta. Um outro artigo do Feigenbaum também fala disso, que a principal, todos os riscos que ele levantou, né, ele fez um levantamento gigante do que são os principais medos que as pessoas têm sobre treinar crianças. E o que ele trouxe foi, o que ele encontrou foi, e ele pegou esses medos, esses riscos relatados pelas pessoas, e ele foi buscar o que causa. E aí ele identificou que a grande maioria desses riscos podem ser resolvidos com treinamento adequado. Então, medo de lesão epifisária, é só não ter impacto, que já não existe na musculação. Carga excessiva, é só colocar a carga certa, né? Definir a carga corretamente, e coisas assim. Então, treinar como qualquer outro treinamento. Treinou certo, treinou com segurança e bem orientado, não vai lesionar. Não vai lesionar, não. Chance quase nula de se lesionar. Algo mais aí, pessoal? Alguém ou algo mais? Tem mais uma pergunta ali. Qual que eu pulei? Espera aí, deixa eu só abrir aqui. A última do Pedro aqui. Tem alguma alteração na montagem de um local para treinamento infantil, como exemplo, tamanho de aparelhos e coisas voltadas à segurança? Muito bom. Não, hoje no mundo não existe nenhuma empresa que fabrica uma linha de aparelhos de musculação, uma linha. Tinha uma empresa que chamava, não lembro o nome, da Austrália, não lembro o nome antigo dela, porque aí, em função do sucesso que o CrossFit faz, ela mudou o nome para Wood Toys, porque os brinquedos são de madeira, então ela fez esse trocadilho com o Wood do CrossFit, né, e com o Wood de madeira. Então ela chama Wood Toys. Mas são brinquedos, são coloridos, são todos festivos, assim, são brinquedos. Agora, o Brasil é pioneiro nisso, isso impressiona. A Nakajin, que é uma empresa de São Paulo, eu e o professor Valdemar demos consultoria para eles, e eles já fabricaram. A gente tem nos meus posts lá no meu Instagram, se vocês olharem lá, tem um vídeo que estou eu e o professor Valdemar, a gente está mostrando, eles já fizeram um banco de supino e uma extensora 30% menor do que a máquina de adulto. E as placas de peso, ao invés de ser 4 quilos, 7 quilos, 5, são placas de 2,5 kg. Então, até as pessoas, eu não sei se alguém aí de vocês é baixinho, mas pessoas abaixo de 1,60 também estão adorando os aparelhos. E a gente deu consultoria, eles estão desenvolvendo um projeto de 9 aparelhos. Mas eu tenho uma academia, vale a pena eu investir nesses 9 aparelhos para minha academia? Provavelmente não. Provavelmente esse investimento vale a pena para colégios particulares grandes que investem, que participam de competições esportivas, investem em equipes esportivas, né, as crianças, os alunos, os adolescentes, as crianças, os jovens do colégio,
participam de competições, então, como parte da preparação vale a pena, e clubes, né, que tem categorias de base. Na academia normal, aonde você investe? Você investe em abrir horários para as crianças, no horário de menor movimento, no meio da tarde, geralmente, né, na maioria das academias. E como é que é feita a adaptação? Antes da criança treinar, você coloca ela, tem aparelhos que já você olha e é óbvio que aquela criança, né, tem leg press de trilho, né, antigos principalmente, os mais pesados, que você olha, você sabe que uma criança de 5 anos não vai se adequar ali. Mas os aparelhos que você está na dúvida em relação às dimensões e carga, como é que você faz? Coloca a criança no aparelho, primeiro posiciona. Conseguiu regular o aparelho, colocar ele em uma posição adequada? Ok, próximo passo. Vamos ver qual que é a carga mínima do aparelho para crianças. Tentou com uma repetição lá com a carga mínima, viu que não ficou confortável ou ficou muito pesado, aquele aparelho está fora. Adaptações. Coube na mão, conseguiu com peso livre, né? Conseguiu segurar o peso de maneira eficiente e segura. Então, por exemplo, o menino que tem a mão menor que a outra lá. A gente trabalha com as barras menores, com aquela barra preta, oca, que é menorzinha, não pega uma barra olímpica com ele. E alguns halteres também não dá na mão dele. Uma coisa que é excelente para criança, essas anilhas que a maioria das academias tem, que ela é emborrachada, porque ela é vazada, né, ela tem um desenho assim, vazadinho assim, que ela consegue enfiar a mão. Então ela pega na anilha assim, ela consegue fazer isso aqui, né? Então é muito seguro e não derrapa, porque ela se de borracha. Mas o espaço em si, não. A única coisa que eu faço no projeto, porque eu tenho essa liberdade, esse privilégio, só as crianças e responsáveis entram lá. Quando vai começar o projeto, o que tiver de adulto lá beirando, circulando, ou alunos que não são do projeto, eu fecho a porta e lá dentro só as crianças que treinam. Então, um ambiente seguro. Se tem, não coloco as crianças do lado de, por exemplo, 2 caras estão treinando, se é numa academia comercial, né? Se tem alguém treinando com peso livre, muito cuidado com a criança, sempre ao seu lado, sozinha. Lá no projeto, que o ambiente é totalmente controlado, até com parceiro de treino eles treinam. Tem criança de 7 anos que treinam em dupla lá, sem problema nenhum e sem perder a concentração. Tem alguém que perguntou mais algo aqui, né? O Andressa aqui, ó, né? Quais são os principais desafios ao se trabalhar com musculação infantil? Eu poderia pontuar. Primeiro desafio, convencer os outros profissionais. E o profissional vê você colocando uma criança. Isso aconteceu quando eu treinei idosos também. Eu botei uma senhora de 86 anos com 6 pontos de safena, hipertensa, para fazer agachamento ao fundo. E faz sem problema nenhum, desde que você controle as variáveis. Se você estudar um pouquinho de duplo produto, você vai entender o porquê que isso é seguro. Com as crianças, os olhares, você tem que aprender a ignorar isso. Você vai trabalhar com criança, você tem que aprender a não se estressar com boca mole falando bobagem do que você está fazendo. É natural, você tem que entender que isso é natural do ser humano. Então não adianta eu ir lá brigar com quem critica, porque isso seria igual eu tô andando na rua, vejo uma pessoa lavando a calçada lá, em vez de usar uma vassoura, usando a mangueira, desperdiçando um montão de água. Se eu passar e xingar a pessoa, não vai fazer diferença nenhuma, ela está fazendo aquilo por ignorância. Então, a mesma coisa, as pessoas criticam por ignorância. A natureza humana é essa. O ser humano tende a criticar, proibir ou tentar eliminar tudo que ele desconhece. A natureza humana é essa, infelizmente. É muito comum ao ser humano isso. Então, você faz como? Treinando com qualidade, com bons resultados. Você tem que estar psicologicamente preparado para as críticas e para os olhares. Então, quando você botar o pequenininho lá de 6 anos, de 7 anos, para agachar com uma barra nas costas, ou fazer o leg press a fundo, encostando o joelho no peito lá, vão olhar, vão cochichar, e você tem que aprender a ignorar isso. Eu tenho uma facilidade, eu entendo que não é tão fácil, você falando assim, às vezes fala assim, né, mas o senhor está já há tanto tempo, é fácil. Eu tenho uma coisa que me ajuda, a questão do doutorado, pós-doutorado, a titulação dá um pouco de respeito nisso aí. Então eu falo assim, é mais difícil você tá começando a profissão, mas não é impossível. Eu também comecei a profissão e enfrentei as mesmas coisas que vocês vão enfrentar. Então a gente tem essa questão. Outra questão é educação. Existem crianças que não conseguem chegar e treinar, que o pai acha que você que vai se virar com a criança, igual acontece com o professor na escola, né? Então, falta de educação é diferente. Tem pai hoje que fala, né, que tudo acha que é TDAH. Comigo eu fico mais bravo ainda com os caras, porque eu tenho TDAH, então eu entendo perfeitamente o que é uma criança com déficit de atenção. E tem pai que chama a criança de mal educada de, ele é hiperativo. Não. É bem diferente uma criança hiperativa de uma criança mal educada.
Então, comportamento, se a criança tem que ter a questão cognitiva já, e comportamental, para entender que é você que manda e o quão é importante seguir os seus comandos. Quando eu comecei a trabalhar, os desafios eram os médicos que faziam campanha contra, hoje já está mais fácil para vocês. Não existia literatura em português, só literatura em inglês, né? Eu tive a sorte que eu sempre gostei de inglês, sempre foi um hobby, e vocês devem correr atrás do inglês, quem não tem, porque quando eu comecei, você ia num lugar, as pessoas falavam assim, não procurar um emprego em algum congresso. Nossa, você sabe inglês. Hoje não, hoje é diferente. A pessoa olha e fala, nossa, você não sabe inglês. Então, o inglês é fundamental, para você se manter atualizado, inclusive. Então, o desafio, convencer os pais a fazer o primeiro treino, porque ele vai ver o quanto é seguro e deixar ele assistir lá. Então, convencer os pais, convencer os médicos, isso já aconteceu, então a grande maioria defende totalmente o treinamento de força para criança. E o mais difícil hoje é convencer os donos de academia. Eu entendo a questão dos donos de academia, que é uma questão de segurança. Falar assim, não, eu não tenho condições, então para não ter perigo de machucar uma criança, eu não treino. Só que se eu fosse pensar assim, eu não teria feito faculdade, porque eu não sabia nada de educação física. Então eu ia falar, já que eu não sei nada de educação física, então eu não vou trabalhar com educação física. Não, já que eu não sei nada de educação física, eu vou estudar para trabalhar com educação física. Mesma coisa, se o cara tem uma academia e não sabe nada, ao invés de proibir a entrada de crianças, capacite seu profissional, ou vá você, o dono da academia, se capacitar para poder treinar com crianças, para poder treinar as crianças. Então, esteja muito bem... E quando você faz coisas que são ainda... não são ainda culturais, como é o caso da musculação, você vai ser mais criticado ainda e precisa estar muito preparado para poder se defender das críticas e argumentar com as críticas. O Pedro perguntou aqui que ele está falando aqui, né, que está finalizando a licenciatura, e para a escola, se eu tenho algum conselho para introduzir essa atividade, para levar esse mundo de conhecimento maior. Sim, na escola, Pedro, o professor João Júlio Garavello, que a Fernanda também conheceu lá na UEL, eu ainda não conheci nesses 21 anos alguém que faça um trabalho de força na escola que nem ele fazia lá. Ele não era um cara muito acadêmico, ele era um professor universitário, mas não era um pesquisador acadêmico, assim, não tinha personalidade, não tem, né, porque ele não morreu, ele se aposentou. Então ele não tem a personalidade de acadêmico, pesquisador, isso não é problema nenhum. Ele fazia um trabalho com as crianças na escola, né, quando atuava, que ele começava com bastões, dando algumas introdução à força com as crianças, e no final tinha uma apresentação que as crianças faziam um tapete, assim, segurando os bastões um de frente para o outro, e subia numa rampa, numa escadinha, não lembro onde era o barranco lá, não lembro onde era na escola, e andava por cima desse tapete, assim, as crianças faziam agachamento e faziam uma apresentação de força, igual uma apresentação da administrada, uma apresentação de ginástica, ou de ginástica rítmica, só que era uma apresentação de força, mostrando só as atividades de força, para mostrar o trabalho que foi feito no semestre todo. É claro que na escola você não vai ter grandes equipamentos, mas isso nunca foi problema para a gente. Você quer ser um bom professor de educação física, esteja preparado para ser criativo, inclusive na musculação. A grande maioria das pessoas que passam a fazer musculação e fala assim, eu comecei, mas achei muito chato, é porque o professor não soube ler esse aluno, entender esse aluno e tornar divertido para ele. Então, na escola, para mim, é um dos lugares mais fantásticos, ainda mais que a gente tem as escolas tudo com terrenos e estruturas irregulares, e até onde deveria ser regular e seguro não é, e você consegue levar isso. E calistenia, por exemplo, não precisa botar em fila e mandar fazer polichinelo e gritar como se fosse um comando militar, não, mas você pode usar o peso do próprio corpo para treinar força. Tem o pessoal de Iracemápolis, no interior de São Paulo, que chama Calistenia Iracemápolis, eles têm até um Instagram, que eles falam treinando numa praça, o atendimento, tudo que eles fazem numa praça. Algo mais aí, pessoal? Fernanda, se alguém mais alguma pergunta. Eu falo muito mesmo, viu, pessoal? Depois vocês podem mandar no direct lá também. Vão ver meu Instagram lá e os posts só sobre musculação para criança. Semana que vem vai ter um sorteio lá, que eu fiz uma live com uma amiga e uma nutricionista do esporte, que eu respeito muito e é minha nutricionista, Pascal Elk. A gente vai fazer um sorteio dessa live, vai ter o sorteio de um livro lá no Instagram semana que vem, tá? Então acompanhem que vocês vão ver. O Instagram é @AndreiGLopes. É esse aqui, ó. O Instagram é esse. Algo mais aí, pessoal? Bem bacana.
Se alguém tiver mais alguma pergunta, queira aproveitar mais uns minutinhos. Se não, nós vamos partir para a fase final da nossa live, né, Andrei? É muito interessante tudo que você falou, né, desses desafios, quando eu fui ler a mensagem que a professora Andressa mandou ali, daqui a pouco a gente lê. Quando a gente pensa que é algo novo, né? Porque a gente não vê isso acontecendo, mas na verdade já vem lá de trás, como você pontuou. Então, talvez um nicho de mercado ainda, né? Todos esses tabus que tem em relação ao assunto impedem, principalmente, né, como se trata de criança, que os pais tomem a iniciativa de levar, porque quem tem que tomar essa iniciativa acaba, né, quase que sendo os pais, porque a criança, 5, 6 anos, vai falar, eu quero fazer musculação. Ela ainda nem conhece, né? Talvez se ela é filha de pais ativos, que praticam a musculação, que vão na academia, que estão inseridas num meio que favoreça, né, esse conhecimento, talvez elas tenham essa predisposição, digamos assim, porque né? pai é cheio de terceirizar a culpa também, né? Aquele pai fala assim, ai, eu pus a comida lá, mas ele não quis, só quer comer biscoito recheado. Eu falo, e o Lazarentinho tem dinheiro para ir lá no mercado sozinho e comprar biscoito recheado? Ele tá comendo biscoito recheado que tem na que você foi lá e comprou. E mesma coisa, nunca viu você fazendo atividade física. E vira para ele e fala assim, você só fica no sofá o dia inteiro. Ele fala, fica Tô igual você, que fica fazendo isso. Então, o exemplo, bons e maus exemplos, nada educa mais que isso, né? Então, eu acho isso muito bacana. Eu acho que é uma área que tende a crescer cada vez mais. Eu falando um pouco aqui da nossa realidade, o que se visualiza aqui em Maringá é que tem treinamento funcional para criança, né? Então, tem bastante academias que já estão oferecendo esse serviço para as crianças menores, eu digo aí 5, 6 anos, né? No horário que o seu pai treina, tem alguns horários específicos, tem um professor só, um local separado, professor específico para treinar aquelas crianças, mas aí voltado a um treinamento funcional, né? O que também já é um avanço, trazer as crianças para a academia. E tanto os pais procuram exercício para os filhos, que o funcional Kids cresceu muito, Sim. E no lugar onde tem artes marciais, abriu um monte de turma para os pequenininhos. Porque Sim, colocar tem pouca, só tem natação, tem natação e funcional, tem 1 ou 2 modalidades no máximo por academia, né? Então tem bastante procura. Que legal. A professora Andressa aqui pediu para você divulgar para a gente quando tiver esses cursos, essas lives agora agora tudo é live, né? Então, nesse momento aí, depois... Eu sempre ponho no meu Instagram também, eu anuncio antes, divulgo no History, divulgo num post também quando tem curso, quando tem live, né? Sempre divulgo por lá, mas eu mando também para vocês aí. E dentre os planos de agenda, né, a gente está planejando para levar um curso desses de formação, levar para aí também. Isso, com certeza. Para a gente fazer um curso aí quando tudo estiver liberado, né? Isso, vai. Esperamos que em breve, né, possamos fazer essa ponte aí, né? Mas que bacana, o pessoal aqui agradecendo. Eu participei mês passado de uma banca de mestrado, né, que eu falei, eu não posso ficar muito tempo, mas porque eu adorei, porque eu foi igual a gente aqui, né, pelo Meeting, e a gente sempre vai, né, de social, passa um calor danado para participar de banca de mestrado, e pela primeira vez eu participei de short, camiseta e chinelo, né? Falei, se eu pegar gosto, eu não volto mais para só metade, né, tá todo mundo de chinelo, hoje não, eu tô de tênis, não tô de chinelo. Eu tô descalço, meu pé tá ficando com calo, eu falei, vou começar a colocar tênis em casa, tô ficando com calo no pé de ficar eu agradeço os professores, os alunos, as professoras, os professores, alunos que estão presentes, eu agradeço, tô aberto à disposição. Se alguém tem o livro, né, na biblioteca, eu doei junto um livro para a biblioteca aí, de vocês, mas caso alguém tenha interesse, o livro é com frete grátis, eu não cobro o frete do livro, R$35 ele custa, e aí tem que falar comigo no direct, porque o site tem o problema lá, e eu só estou conseguindo vender por depósito bancário o livro. Então, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato pelo Instagram lá, via direct, que aí a gente fala. E bacana. Se precisarem de mim, contem comigo. Nós que agradecemos sua disposição aí, ter deixado o Joaquim, coitado, trancado,
né? Eu acho que vai ser bem... Tô brincando. É, mas muito bacana, então, Andrei, obrigada pela sua disposição, pelas informações, foi muito bacana. Eu acho que vai instigar aí muitos dos nossos alunos e nós mesmos, né, a pensar diferente ou então a olhar diferente para esse assunto, tentando visualizar aí uma possibilidade no mercado de trabalho também, né, nessa volta aí. Quem começar primeiro... Quem começar aí. Primeiro vai ganhar dinheiro antes. Isso, está crescendo e tem tudo para dar certo, né? Basta formação e informação, né? Exatamente. Para acontecer. Muito bacana. Então, eu agradeço aqui, a gente vai encerrando, e ficamos também à disposição. Qualquer possibilidade aí que surgir de interação com a UEPB, a Uningá também está à disposição. Sim, a gente faz um mutirão, vocês vêm conhecer o projeto e vem para o São João todo mundo, né? Isso, vamos como é que chama a festa? Esse ano já passou, né? Não teve. Esse ano vai ser em outubro, né? Caso esteja tudo. O São João vai ser em outubro. Que bacana. Vai ser junino. Aí vocês veem, ó, para quem sofre quando vai para Floripa, vai para o sul, né? Aqui o mar é quente, viu? Quem é friorento, então venha que aqui a água é quente. Então já temos referência. Mas bacana, Andrei, muito obrigada. Obrigadão. Tudo de bom para você, tá? Até mais. E até mais. Obrigadão. Valeu, Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Obrigada, pessoal que participou, todo mundo.